Esses dias eu fui dar um treinamento para uma grande empresa e era sobre relacionamento interpessoal e tava todos os colaboradores e a última turma eram os gestores e a direção, a presidência. E aí eu perguntei qual era a expectativa. Eles falaram que a expectativa era conhecer novas ferramentas. Daí eu perguntei, tá, mas vocês não conhecem nenhuma ferramenta? E por que vocês não usam? Porque a gente está sempre querendo encontrar o milagre. Não, agora eu vou fazer a dieta a folha de alface e emagrecer 10 quilos. Agora eu vou usar essa fórmula e todo mundo vai se comunicar bem. Não existe. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Ela é psicóloga, coach, mãe e mais um monte de coisas. Fora que faz 7 meses está me enrolando para vir no meu programa. Letícia Zanini, que prazer lhe receber. Igualmente, obrigada, Manu. Por que você, como coach, psicóloga, ficou me enrolando tanto tempo? Sabia O que eu fiz para você? Pode falar para mim? Ai, mano, olha só. Você está sem tempo? Não posso falar isso porque fica feio, né? Mas... Sim, você estava esperando o programa ficar bom? Estava esperando, vamos ver se esse negócio vai vingar vai mesmo. Rondar. Não, brincadeiras à parte, eu estava te devendo mesmo uma visita, é um prazer estar aqui contigo. De fato, não é que falta tempo, às vezes falta a gente priorizar, né, as coisas. E depois que vem os filhos e tu me entendes agora... Entendo, não, agora eu entendo, agora você está desculpada. Aí, viu, ó, pronto, já está feito, tá tudo certo. Por que você decide ir para essa carreira de treinamento? Então, na verdade, assim, a psicologia foi muito engraçado. Meu pai dizia que tinha um gol entalado na goela, porque ele era médico e queria que a gente fizesse medicina. Somos em 3 filhas. Nenhuma fez. E aí, quando eu fui decidir ainda, né, naquela época que a psicologia nem era tão falada, imagina, papai não gostou, e ainda mais que eu tirei no papelzinho, tá? Não, Fiz um sorteio, juro. Tá, era o quê? Psicologia o quê? Psicologia, fisioterapia e fono. Detalhe, no sorteio saiu fisioterapia. Aí eu não queria, falei, não, vou pra psicologia. Então, assim, não foi uma coisa que eu decidi... Você já sabotou de lá, você começou se sabotando, vai. Isso, foi uma escolha, assim, tipo, um tanto quanto irresponsável e inconsequente, mas que eu falo que deu certo. E daí eu fui fazer psicologia, na primeira fase, fazer em Floripa, eu consegui um estágio na área organizacional, que é a psicologia focada para empresas. E aí eu nunca mais saí dessa área. Se apaixonou? E aí eu me apaixonei, nunca mais saí, cliniquei um período, quando eu fui psicóloga da Unimed aqui em Criciúma um tempo, né? Psicóloga normal? Entender pessoas? Seus problemas? Por quê? Como é que é psicólogo anormal? Não sei, né? O psicólogo já não é um ser normal, né? Não é, né? Por natureza. Não é. Quando eu falei, o que tu faz, psicólogo? Falei, não vou ler a sua mente, não se preocupa. Fica tranquila. Então, assim, na época a ANS regulamentou que os planos tinham que ter fisioterapia, psicologia, lembra muito tempo atrás? Não lembro. Então, eu estava na Unimed como psicóloga organizacional e assumi a parte clínica. Mas fiquei um período muito curto clinicando. Não se adaptou? Não é a minha praia, assim. Hoje eu já digo que já me imagino no futuro clinicando. Por quê? Nos processos de coaching, de mentoria, a gente treina muito a escuta. E eu, particularmente, tenho uma capacidade de percepção que é muito boa. É uma qualidade que eu considero que é minha. E na clínica isso é muito importante. Saber ouvir? Saber ouvir. Mas isso não é uma capacidade que todo empresário deveria ter? Deveria, saber ouvir. Né? Deveria, mas nem todo mundo desenvolve. Todos nós temos essa capacidade. Todo mundo nasceu com 2 ouvidos, as pessoas que não têm uma patologia podem fazer isso. Nem todas treinam para isso. E eu observo muito isso quando eu participo de algumas reuniões com executivos, o quanto as pessoas querem competir as falas, e aí para isso aí vem a questão de ego. Então tem muita coisa por trás de uma não escuta, né? Então, assim, para mim, eu hoje, né, já visualizo que no futuro, Lelê consegue ficar sentadinha, assim, ouvindo hora ouvindo. Isso, porque eu já faço isso hoje de outra forma, né? Então, essa foi a minha praia, né? Então, eu entrei nesse mundo e aí eu tô sempre em busca de coisas diferentes, sempre fuçando. Eu tô indo agora para Boston domingo, vou dar um curso lá. Eu tô sempre inventando moda, Inglês né? chique, assim? Não, em português, em português, mesmo. Porque lá tem muitos brasileiros. Lá tem para brasileiros. Nós já estamos sentindo quase que no Brasil, lá de tanta gente que eu já me conectei, colegas que fizeram mestrado comigo que hoje moram lá, pessoas que estão super solistas, assim, abraçaram a causa lá comigo, mas é para brasileiros. Claro, se algum americano quiser fazer, também está né, valendo. Pode vir. Você consegue definir o que é mais difícil num processo de treinamento organizacional?
Existem algumas coisas que eu considero que são aspectos importantes, assim, não sei se difíceis, mas as empresas, às vezes, têm uma visão de treinamento como um milagre, né? Ah, você entra lá e resolve tudo. Todo mundo sai motivado, explosivo, vendendo, ninguém mais briga. É mais ou menos isso? Não existe isso, porque a mudança ela é um processo contínuo e ela é complexa. A gente estava falando aqui nos bastidores de mudança alimentar, né, mano? Que, teoricamente, deveria ser uma coisa simples, porque a gente sabe o que faz bem, mas quando a gente coloca isso em prática, é difícil. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é tão treinado para o repetitivo, para o hábito, que qualquer pequena mudança nos causa um transtorno. Então, imagina numa empresa um líder que não dá feedback. Aí a gente faz treinamento de feedback. Você, particularmente, acha que um único treinamento vai fazer um líder dar feedback? Não. Esses dias eu fui dar um treinamento para uma grande empresa e era sobre relacionamento interpessoal e estava todos os colaboradores e a última turma eram os gestores e a direção, a presidência. E aí eu perguntei qual era a expectativa. Eles falaram que a expectativa era conhecer novas ferramentas. Daí eu perguntei, tá, mas vocês não conhecem nenhuma ferramenta? E por que vocês não usam? Porque a gente está sempre querendo encontrar o milagre. Não, agora eu vou fazer a dieta a folha de alface e emagrecer 10 quilos. Agora eu vou usar essa fórmula e todo mundo vai se comunicar bem. Não existe. Mas isso não é inerente à nossa mente? É claro, mas é um processo. Todo mundo acredita nisso? Todo mundo é muita gente, mas no geral. Exatamente, mas voltando à pergunta, eu quero dizer, primeiro, faz o arroz com feijão bem feito. Tem empresas que não fazem o básico bem feito. O que é o básico? Dá um feedback simples. Ter civilidade, que é cumprimentar as pessoas, que é tratar as pessoas de uma maneira gentil, ter processos que sejam transparentes. E aí, às vezes, querem trazer metodologias que são mais complexas para um ambiente que não faz nem o beabá. A mudança recorrentemente começa pela liderança de uma empresa? Sempre começa pela liderança. Sempre começa pela liderança? E claro, né? A gente não pode desconsiderar, quando a gente fala de liderança aqui... Não é diretor e não é isso que se define como liderança, né? Essas pessoas constroem uma cultura. Diretoria, presidência, mas quem dissemina a cultura... O que é cultura? É como as pessoas fazem as coisas. Quem dissemina são os líderes. Então, se a sua equipe tem alguns problemas, foca no desenvolvimento de liderança. Porque daí tem uma outra parte que é uma questão cerebral, que a gente fala que é a cognição. Nós temos vieses de cognição, de atenção. Então, todo o nosso foco atencional geralmente está para quem tem um cargo hierárquico maior que o nosso. Então, se o teu líder é uma pessoa hostil, grosseira, que não dá feedback, dificilmente o time vai ser diferente. Geralmente o time é um reflexo do líder? Sim. Porque nós temos, mano, e aí vamos falar um pouquinho de neurociência, que eu amo isso, né? Nós temos neurônio espelho, nós copiamos, nós modelamos comportamentos. Sabe quem me contou isso aqui? Felipe Colombo, CEO da Anjo. Sim. Ele disse que fez uma experiência na Anjo, ele foi trabalhar durante um mês de terno e gravata. Alinhadíssimo. E ele não falou nada pra ninguém. Ele me contou a história. Ele falou assim, mano, eu não falei nada pra ninguém. Eu não exigi, não falei nada. Devagarzinho, as pessoas começaram a ir trabalhar de terno e gravata. Eu não falei nada. Isso é um reflexo, é muito lindo. Isso é um caso típico de viés de atenção, né? A gente tem alguns caminhos mentais que nos levam a direcionar nosso foco atencional. E esses cargos de liderança têm esses focos. Então, ele não falou, mas as pessoas, por uma questão de modelagem, olharam, interpretaram que aquilo era um sinal. E o que a gente faz com pai e mãe? A gente modela. Você tem um filho pequeno agora, quando tu vê que ele estiver falando, ele vai fazer expressões de vocês, porque são os modelos dele. Então, lá na empresa não é diferente. E é tão forte isso, que eu brinco, lá na empresa tem uma das meninas, nós somos em 4, e uma delas tem umas expressões que são engraçadas, a Júlia. E ela fala, na hora de estar indo embora, ela fala, vamos embora, partiu a melancia. Daqui a pouco, todo mundo tá falando o tal do partiu a melancia. Ninguém sabe nem o que significa isso, mas tá todo mundo falando. Entendeu? Então, isso é muito forte. Se os líderes soubessem o poder que eles têm e também, né, a fragilidade ao mesmo tempo, eles tomariam mais cuidado com essa competência, porque liderança não é cargo, né? Fico louca quando eu falo, tem o cargo de líder. Não. Liderança é competência. Você não necessariamente tem um cargo hierárquico maior, né? E significa que você é tão bom na competência quando às vezes alguém está lá na tua produção abaixo de você. Mas você consegue criar um líder? Sim, com certeza. É claro que a gente, quando nasce, à medida que a gente vai desenvolvendo,
Eu brinco que filhos são laboratórios. Eu consigo perceber, assim, nos meus filhos, o Davi tem 9, o Miguel tem 3. Algumas características são muito diferentes. Quanto mais a gente estimular, aquilo chega mais forte na fase adulta. Não quer dizer que aquele que, por exemplo, o Davi, ele tem uma característica, por uma questão de extroversão, conseguir influenciar as pessoas a fazer muitas vezes o que ele quer. Vejo isso pela escola. Não significa que ele será um ótimo líder se isso não continuar sendo estimulado lá na organização. E também as pessoas, né, mano? Porque as pessoas esperam só que a organização faça algo pela carreira delas. E a carreira é minha responsabilidade. A tua carreira é tua carreira, independente do CNPJ que tu estás carregando aí contigo. A carreira é sua, então você precisa também... Eu estou falando isso porque as pessoas às vezes acham caro fazer curso, ficam esperando, aí nunca acontece, reclama porque a empresa não faz. Caramba, vai fazer alguma coisa por você, né? Então, assim, na minha carreira, eu nunca fiquei esperando nada. E esses dias eu estava contabilizando, falei, meu Deus, se eu for contar tudo que eu já investi, eu acho que eu teria que trabalhar, assim, muito para ter o retorno, sabe? Mas eu acredito nisso, até porque o que eu faço hoje? Eu vendo conhecimento. Se eu não for atrás dele, então o que eu faço para mim é uma furada, né? Vamos vender conhecimento na volta? Pode ser? Com certeza. Eu tenho o prazer de receber ela, que é coach, psicóloga, mãe... Nossa, mais uma pilha de coisa. Letícia Zanini, aqui comigo é rapidinho, eu já volto. Voltei aqui no Humanos Talk Show e você já sabe, hein? Comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV, canal 1953.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu um programa Humanos? Vai lá no YouTube do Humanos Talk Show, você vai curtir todos completinhos, inclusive este com a psicóloga e coach Letícia Zanini. Me diz uma coisa, o coach foi deteriorado, as pessoas destruíram o conceito de coach. Você sofreu muito por isso? Você sofre? Porque eu te conheço há muito tempo, você carrega isso com você há muito tempo. Eu entrei, né, no mundo do coach mais ou menos em 2010, quando eu decidi fazer minha primeira formação, que foi ainda aqui no Brasil. E o que eu vejo? Eu sou muito crítica com relação a isso. Assim, eu falo para os alunos na faculdade, falo para os alunos na formação, que eu dou formação de coaching. O que aconteceu foi uma grande banalização exatamente pela mágica que a gente estava falando antes, que tem nos treinamentos. As pessoas acham que o processo de coaching vai mudar significativamente a vida delas. As pessoas que compram o processo e as que fazem para serem profissionais, que usam a metodologia, acham que vão ficar milionárias usando o processo. Então, assim, falta pouca criticidade. Quando eu vou comprar uma coisa, eu primeiro estudo, vejo quem é que criou, se aquilo realmente é válido, se tem espaço para o meu negócio, vai fazer sentido para mim, não porque está na moda, né? Então, assim, o coach, ele não é uma profissão, ele é uma ferramenta de trabalho. Assim como a psicologia é uma ciência que tem técnicas, assim como a mentoria, assim como o Lego Serious Play. Então, ele é mais uma ferramenta, eu brinco, que eu tenho uma caixa. Quando eu vou num cliente novo, eu falo, olha, tem uma caixa de ferramentas aqui, né? Você não está vendo. Qual que você precisa? E aí a gente vai decidir juntos qual que é a melhor para o seu caso, para o seu negócio. Então, assim, o coach não cabe para todo mundo. E ele foi vendido como se ele coubesse. Por que eu estou dizendo isso, mano? Porque a gente está falando do processo de mudança. Se a gente entender que o coaching são diálogos para ter movimento e para esse movimento acontecer na prática, a gente tem que praticar novos comportamentos, nem todo mundo quer ter o esforço de fazer a tarefa para ter um novo comportamento. É o cara que paga academia, não vai? Mas ele está esperando emagrecer? Ele não vai emagrecer nunca? Tem gente que procura o processo de coaching faz isso. Então, assim, já me incomodou por uma questão assim de ver que uma ferramenta tão poderosa que grandes empresas continuam usando e que, quando bem utilizada, traz resultados, sim, foi tão banalizada, né? E ela é banalizada porque falta criticidade na cabeça dos outros e, claro, né, muitas escolas no Brasil que só quiseram ganhar dinheiro e viram ali um grande nicho, e teve um grande nicho, né, de mercado, e acabaram fazendo disso uma moeda forte aí dos seus negócios. Então, tanto é que recentemente teve aquele problema aí numa novela, né, de uma emissora grande que tinha uma escola patrocinando por trás e que ali se tratava de um caso de, acho que era um estupro, alguma coisa assim muito forte. Então tinha um trauma que estava sendo tratado por um coach. Já começa que essa é a grande diferença, né? O coaching, ele não tem ferramenta para tratar nenhuma patologia. Patologia quem trata é médico, é psicólogo. Então a gente já começa a entender que existe muita interferência de áreas de pessoas que não têm conhecimento, que vão se aventurar. Essa semana eu recebi no meu WhatsApp de uma pessoa que nem mora aqui, que fez a formação de coach, mas que não é psicólogo, e que me pediu ferramentas porque estava atendendo uma pessoa e a pessoa tinha medo.
Aí eu falei, bem, se você quer uma ferramenta, eu te instruo a fazer uma faculdade de psicologia. Lá você vai encontrar inúmeros. Eu não posso te ensinar. Você vai encontrar muitas ferramentas. Muitas ferramentas, não seria ético da minha parte. Então, assim, eu continuo... Eu não digo que eu sou coach, porque no Brasil não é uma profissão ainda regulamentada. Mas eu digo que eu uso essa ferramenta no meu processo de trabalho. E, assim, todos os meus clientes, ou a maioria deles, eu não posso dizer todos, porque não existe 100% de entrega, eu não acredito nisso, mas eu acredito que a maioria dos processos as pessoas saem satisfeitas, porque depende delas e de mim também, né? Então, assim, eu tenho empresas que eu atendo desde 2014 em processos de coaching com gestão, direção, e a gente continua fazendo trabalho. Eu vim recentemente de São Paulo, porque eu tenho um projeto que eu levo mulheres empresárias e empreendedoras para lá, né, para conhecer grandes empresas. E em grandes empresas, o coaching não tem essa banalização. Sabe por quê? Porque eles realmente contratam pessoas sérias, honestas, idôneas, que não vão para lá atender um CEO, um diretor, para fazer coisa meia boca, né, mano? Então vai fazer um trabalho bem feito e um trabalho bem feito traz resultado. Você falou de grandes empresas. Num âmbito geral, se você fosse classificar, os erros das grandes empresas são similares aos das pequenas empresas? Existe um padrão? Você consegue enxergar um denominador comum? Não sei se erros, eu acredito que são semelhantes. A diferença é os instrumentos, né? E a proporção que eles tomam também. Exatamente. Mas, por exemplo, a gente teve agora na Deloitte, na PayPal, na Oracle. Qual é a dor dessas pessoas? Diversidade. O que é diversidade, mano? É tu olhar para o lado e respeitar o que é diferente de ti. Então, esse é o grande boom do momento nas organizações. Então, hoje tem vários comitês LGBT, racial, cultural, de gênero, idade. Para quê? Para fazer com que a gente, que é ser humano, que é um ser social, consiga lidar com aquilo que é totalmente diferente do que a gente pensa e faz. Isso é muito louco, né? Esse dia eu estava pensando assim, na percepção, o que é certo, o que é errado, que eu dou umas viajadas, tá? Minha irmã que é advogada fala que eu penso muito. Porque eu fico pensando, o que é certo e errado? Isso é um conceito muito amplo, porque certo é só a minha visão, a minha forma de ver o mundo, que para ti pode ser uma coisa totalmente incoerente. Mas Letícia, partindo desse princípio, se a gente voltar 10 anos ou 15 anos, principalmente no mercado norte-americano, a concepção é de que empresas eram engrenagens. Sim. E todos precisavam ser uma pecinha perfeita, independente do que eu pensasse. Depende do meu estilo de vida. Não interessa, a partir do momento que eu assumo o CNPJ, naquele momento, quer dizer, das 8 às 18, teoricamente eu preciso ser uma engrenagem perfeita, independente do que eu penso. Hoje, você fala em individualidade, em respeito. Isso não é perigoso para as empresas? Olha o teor da minha pergunta. Ela é perigosa, mas, sabe, isso não é um pouco perigoso? Porque isso você não vai esquecendo a identidade da empresa para valorizar demais a identidade individual? Bem, se a gente pensar que o bacana da organizacional é isso, existem booms, né? Teve o boom da competitividade, teve o boom da cooperação, teve o boom da diversidade, tem as ondas. Tudo pode ser perigoso, mas no momento que a gente está vivendo é necessário, né? Então, nesse momento pode ser perigoso até a gente falar sobre isso, né? E pode ser que daqui a alguns anos eu volte aqui e falo, mano, lembra que tu me perguntou se aquilo era perigoso? Não era, foi a grande solução, né? Então, assim, eu não vejo que seja perigoso, porque se a gente parar para pensar, as pessoas têm um CPF por trás do CNPJ. E, na verdade, minha concepção das coisas que eu estudo, o que sustenta me manter num CNPJ é, de fato, o quanto que aquilo que tem por trás do meu CPF tem de convergência com o que aquele CNPJ prega. Os valores. Claro. Então, assim, eu não acho que é arriscado. Eu acho, inclusive, que as coisas ficam mais claras e transparentes. Tá tudo bem, não coube aqui, isso aqui pode ser o Google, pode ser a Coca-Cola, mas isso não fez sentido nenhum para mim. Isso aqui é um bando de doido que só quer ver número e tal, tá tudo certo. Em algum lugar você vai caber. Claro, as pessoas sofrem até encontrar isso, porque para isso tem que ter uma clareza, uma consciência muito grande sobre quem é você, onde é que você quer chegar, como é que tu vai construir esse caminho. E a maior parte das pessoas não faz isso porque a gente está sempre num piloto automático. Mas não é perigoso também você transferir para a empresa a responsabilidade de entender quem é você para se adaptar ao meu negócio? Não, mas eu estou falando exatamente o contrário. Eu tenho que me entender primeiro. Você tem que se entender. A empresa, ela vai porque... E essa é a grande dificuldade de gerir pessoas. Imagina uma empresa como a Deloitte com 300 mil colaboradores. Não vai perguntar lá no individualmente, mas os líderes vão ter que fazer essa interpretação e fazer um match, né, um cruzamento entre a cultura daquele negócio
e a cultura individual de cada pessoa. Isso tem um pouco a ver com a moda do compliance? Eu acredito que Tem sim, essa né? relação, assim, que todo mundo fala, mas não sei nem se entendem o que é realmente isso. Eu acredito que sim, mano. Como eu falei, né? No corporativo tem muitas essas questões, assim, de ondas, de momento, mas o que eu mais percebo agora é respeito à individualidade, no sentido de entender, porque assim, a gente sai de um momento que é uma era, e nós somos capitalistas, e as empresas precisam ter resultado, porque se não tiver a linha verde lá embaixo, a gente não estava aqui agora, então assim, mas sempre se olhava para a empresa como um lugar meio de vampiro, vou sugar o sangue do colaborador. Então, tem muitas pessoas que olham para as empresas, inclusive na área de desenvolvimento humano, como se lá fosse um ambiente de tortura, e não o contrário. E foi esse redesenho que as empresas começaram a fazer. Não. Aqui é um lugar onde você pode ter qualidade de vida, onde você pode ser quem você é. Tem empresas que vão trabalhar de pijama, de chinelo, de bermuda, respeitando as tribos que existem hoje, que são muitas, né? Agora, imagina isso na nossa região. Eu ainda não vejo tanto, está chegando, a gente já desenvolveu, mas a gente ainda é muito tradicional aqui na forma de fazer as coisas. Você consegue chegar à próxima onda? Aí a próxima onda, eu fico pensando assim, há muito tempo atrás eu dizia, tá, que a gente não ia ter dinheiro. E eu lembro que uma pessoa riu muito de mim na época. Dinheiro físico, monetário? Chegamos. Papel moeda? Eu acho que a gente Quanto não é que vai você tem na mais carteira? ter. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho dinheiro, verdade. Esses dias eu passei vergonha. Porque eu não tinha dinheiro para pagar o estacionamento, porque não tinha máquina de cartão no estacionamento. Mas é um absurdo o estacionamento não ter máquina de cartão no mundo de hoje. Ai, meu Deus do céu, tive que deixar a identidade voltar. Eu tenho problema com pedágio, sabia? Sério? Eu tenho que pensar, peraí, será que eu tenho dinheiro do pedágio? Que absurdo. Eu sempre levo, eu programo, porque como eu já passei vergonha uma vez, né, a gente já aprende e não faz de novo. Mas enfim, como que eu imagino a próxima onda? Eu imagino uma onda de mais leveza. Esse ritmo de vida que a gente leva hoje ainda, eu não acredito que isso vá continuar. Essa coisa do workaholic, dessa loucurada. Eu acho que essa nova geração, quando eu olho para o meu filho de 3 anos, eu não imagino eles batalhando para comprar coisas. Eu imagino, eu quero morar numa casa com piscina, vai lá no Airbnb da vida, que nem vai ser mais esse o nome, com certeza. Vai ter essa experiência. Eu acho que a próxima onda é a onda da experiência. As pessoas querem viver experiências, como cliente, como filho, como... Então, assim, e precisa ter uma disruptura mental muito grande. Né? Imagina a nossa avó vendo o mundo de agora. É muito complexo. Imagina você sendo avô. O que você vai estar vendo? Então, aquele desenho dos Jetsons já é a nossa realidade, né? Já tem Uber Air. Então, assim, eu sou apaixonada por esse tipo de coisa. Eu acho que a tecnologia veio para facilitar a nossa vida, para fazer com que a gente use o tempo para aquilo que realmente é importante, necessário. Porque pensa, 10 anos atrás a gente ficava 1 hora na hora do almoço na fila do banco, né? 1 hora perdida. O que tu faz hoje 1 hora? Muita coisa. Então, a tecnologia vem para que a gente cada vez mais use a nossa capacidade cognitiva, que a gente está aqui para pensar. Nós temos uma capacidade incrível de fazer coisas quando a gente se entrega para fazer, né? Então, eu acredito que essa é a nova onda, uma onda de experiência que usa tecnologia, que trabalha assim com sensorial. Acho que vai ser muito massa. Massa esse programa, mas acabou. Oh. Não deu tempo, viu? Você demorou tanto para vir, acabou tão rápido. Quero vir de Agora novo, você tem que né? voltar. Você está todas as segundas-feiras com o João Paulo Messer aqui no RTV Notícias, é isso? Isso mesmo, toda segunda. Toda segunda-feira? Meio-dia? Toda segunda-feira, meio-dia, no Pensando Liderança, eu trago aqui alguns assuntos, temas que às vezes são polêmicos ou não, mas para fazer a gente pensar aí sobre comportamento humano e organizacional. Deixa o Instagram para a galera, poxa. Então, o Instagram é @LeticiaZaninoOficial. Curtam lá, né? A gente sempre compartilha tudo que a gente está fazendo, de conhecimento, de curso, dica, reflexão, crítica. Estamos lá, né? Bombando lá na internet. Lê, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Que prazer de receber. Prazer é ter você comigo todas as noites aqui na RTV. Não esqueça de uma coisa. Enxergando a próxima onda ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo.